Dia 6 de novembro de 2023. Estamos mesmo na reta final deste mês que antecede o fecho, o encerramento de 2023. Portanto, mês 11. Estaremos a dizer bye-bye 2023 daqui a sensivelmente 40 dias, mais coisa, menos coisa. Então, o que é que fez durante este período? Nós tivemos agora um período vasto, longo, foram 4 dias, 4 dias para estar com a família em casa. Será que você aproveitou este momento para conversar com os filhos, conhecer melhor a sua família? Porque há muita gente que não conhece a família. Atenção, muita gente não conhece a família que tem. Não conhece. Sabe que tem filhos, porque viu alguns deles no dia em que eles vieram ao mundo. Esteve lá na maternidade. E foi só naquele dia, depois já não sabe. Ele sai de manhã muito cedo, quando chega o menino já está a dormir, não é? Porque tem coisas muito importantes para fazer na vida. Tem de cuidar da sua vida profissional, né? Cuidar da vida profissional. Há coisas que você acha que são inegociáveis. A sua, como é que é dizer? Presença social. O seu estatuto. Então, é mais importante do que tudo na vida, o seu estatuto. E aí gasta toda a energia com o estatuto. Estatuto. Quer ser o senhor fulano, o doutor fulano, o todo imponente, o Beltrano e Cicrano e a família a cair aos pedaços, a desmoronar. É verdade. A mulher não recebeu uma flor sua, nem mesmo no dia de anos. Zero. Nada. Os meninos, você não sabe deles. Quando foi a última vez que você festejou o aniversário do seu filho? Nada. Não lhe interessa. Será que você alguma vez chegou a casa e disse: filho, deixa-me ver o seu caderno, deu um beijinho na testa do menino antes dele ir dormir? Nada, zero. Agora você tem um filho delinquente, criminoso. Um filho que, na casa dos 16, 17 anos, é líder de uma gangue. E você é o senhor fulano, você é o doutor fulano. Você é essa figura imponente, bastante conhecida. E um dia, você vai ser convocado pelas autoridades policiais para lhe darem esta triste notícia. O seu filho está detido aqui porque esteve a cometer um assalto. E de repente tudo lhe cai agora em cima. Não é possível, meu filho não. É o seu filho sim. Porque você descobriu aquilo que é mais importante, a família. A família. Você é mais importante do que tudo na vida. Você é o centro de tudo. Você é o centro do seu universo. Você olha apenas para o seu umbigo. O resto não interessa. Termino com essa nota. Não há nada mais importante na vida. Nada mais importante do que a sua família. Cuide dela. Cuide dela. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. No Bié, colisão entre motorizada e uma viatura faz uma morte e 3 feridos. Já estão detidos os supostos assassinos do professor de Educação Física na localidade da Arimba, cidade do Lubango, província da Huila. Aqui os factos fazem eco. Roda! Muito bem, vamos então para o trânsito. Junta-se a nós o professor Júlio Quental, que vai ajudar-nos, como é óbvio, com as imagens disponibilizadas pelas câmaras do CISP, vai ajudar-nos a olhar para o trânsito. Professor, welcome, seja bem-vindo. Mário, obrigada e gostei da sua introdução, foi belíssima, impecabilíssima. E olha, os pais estão a exonerar-se da sua responsabilidade. Isto é que é grave, Mário. Vimos vídeos aí nas redes sociais, aquele menino a manipular armas e por aí fora, Mário. Está mal. Nós antigamente tínhamos primeiro medo de nossos pais, mas medo no bom sentido. Certo. Certo? E depois respeito, Mário. É que nós sentíamos na obrigação de ter um comportamento que não denigrisse o nosso pai. Certo? Honrávamos os nossos pais. E os pais também faziam por questão de ter um comportamento
de que os filhos se orgulhassem. E sempre que houvesse desvio, deslize comportamental, Mário, havia, além da coerção dos pais, ou da correção dos pais, a sociedade em si, certo? Tinha uma atitude reprovável, uma atitude que reprovava o seu comportamento nocivo. Hoje, Mário, as pessoas ignoram. Isto é que é mau, Mário, por isso que temos o que temos hoje. E vamos ver, professor, já temos imagens que nos chegam da 21 de janeiro. Eu abri de propósito porque eu estive a ler dados da imprensa internacional. Estou a falar da imprensa ao redor do mundo. Correto. E o quadro é mesmo perturbador. É. É arrepiante, é de meter medo. Por isso é que Mário. eu estive a ler artigos, textos da imprensa mundial nas redes sociais. Correto. É preocupante. É. Isso, o mundo está de patas para o ar. Então, 21 de janeiro, Gamec à direita, professor. Olha, Mário, aqui neste, portanto, o cenário é sempre o mesmo quase, certo? Portanto, as notas de realce vão e vamos continuar a bater nisto até que as autoridades nos ouçam. Portanto, a necessidade da reposição das marcas rodoviárias, Mário, é fundamental que isso exista para que as conduções se posicionem da forma mais adequada em razão ao trajeto que pretendem seguir. E também, Mário, já é tempo de se recolocarem as marcas que legitimam o atravessamento de peões ali, Mário. Já é tempo. Certo. Queremos Ou então uma pedonal. Corretíssimo, Mário. Porque se nós e até a pedonal é o mais adequado, só que não sei se há espaço. O Estado teria que expropriar alguns espaços à direita e à esquerda para colocar as escadas, certo? Ou talvez até por uma questão, por um interesse público, derrubar aquele muro. Corretíssimo. Negociar com a instituição responsável porque está em jogo um bem maior. O interesse público. Interesse público. Correto. E resolvia-se. Do lado direito, há espaço. Ali à esquerda, mas negociando, chega-se lá. Porque aqui, Mário... Fazer talvez a pedonal em S. Corretíssimo. Isso que eu lhe diga, Mário, aqui... O condensar do trânsito tem dois fatores. Certo. Atravessamento de peões e aquela balbúrdia ali, Mário. Do lado em que está o professor, não é? Correto, do lado esquerdo. Portanto, aquela convivência inapropriada entre veículos de transporte coletivo de passageiros e azuis e brancos, que não é execuível do ponto de vista normativo, nos termos do artigo 50 e seguintes do Código de Estrada, não é execuível. Agora, a passagem também ali de peões não facilita. Quer dizer que aqui as autoridades têm que tudo fazer para encontrar uma solução. Mário, se estivéssemos num país onde a luz fosse estável, certo, far-se-ia ali uma passagem inferior. Um nível inferior. Por baixo, certo? Mas falta luz e depois os amigos do alheio tinham que ter policiamento e outros fatores mais. Envolveria a logística seria muito pesada. Mas ainda assim, pronto, a passagem superior é a mais adequada, é o que mais se aconselha aqui nesse espaço. E depois, Mário, é o que temos dito, é o desaconselhar também deste aglomerado de pessoas de frente ao estabelecimento bancário. Porque frente a uma unidade bancária não é para fazer mercado, por amor de Deus. Ninguém está contra o negócio das pessoas. Não. As pessoas devem fazer o seu negócio. Porque Angola não é um caso à parte, em que temos situações de cidadãos a venderem em pequenas quantidades, negócio a retalho. Existe em qualquer parte do mundo. Vá para os Estados Unidos da América, vá para qualquer parte do mundo, aqui mesmo em África, vai encontrar isso. O grande problema é o local. Tem de ser feito no local adequado. Professor, ninguém anda de roupa, como é que é dizer? Sim. Fato de banho. Sim. Em plena baixa da capital. Mas ninguém toma banho na sala. Isso. Não é isso? Certo. Ninguém, pronto, existem espaços próprios para determinadas atividades. No caso, pronto, Mário, há aquele caso até que salta à vista, qual? A senhora que vende pão de frente a uma padaria. Epá, pronto. A bacia de pão aqui fora, à frente da padaria. Quer dizer, o indivíduo pega, mas o que é que se está a passar? Portanto, este conflito de interesses, esta concorrência desleal, porque o indivíduo da padaria paga impostos ao Estado, há um conjunto de obrigações fiscais que ele tem que cumprir e a senhora que está ali fora não. Então a senhora pode vender, mas num espaço que se adequa. Muito bem. É só isto. Os nossos agradecimentos ao Centro Integrado de Segurança Pública, CISP. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Com a vossa intervenção é possível fazermos esse serviço de utilidade pública. Muito obrigado mesmo. Mas vamos para outro ponto da cidade capital. Ah, que saudades do Lubango. Da rotunda da vozinha, que saudades.
da Catumbela, que saudades do Ambo, que saudades, aquelas imagens agradáveis. Bom, mas vamos ter outro ponto, sim, na capital do país, o Hospital da Samba. Nunca mais vimos esta. Mário, na zona da repara, Coimbra. aqueles petizes, não é? Então debata, bata. Debate, são bata. Mário, Vão ir para a escola. aqui ao lado de uma escola, certo? Certo. Agora, a questão que se põe é o seguinte. Há ali, naquela barra rosa, pedonal. E estes são estudantes. Certo. A questão que não se quer calar é o que é que ensinam nessas escolas? O que é que os professores, alguns professores estão a ver? Devia ser introduzida como mesmo que fosse uma matéria adicional. Correto. Eles tinham de constantemente, ou seja, até isso serviria motivo para o próprio professor fazer uma autocorreção. Corretíssimo. O que é que eu estou a ensinar aos meus alunos? Ou uma aula no espaço público. Sempre o fizemos. Correto, meninos. O atravessamento é feito naqueles termos. Professor, é pegar neles e dizer, vamos sair da sala. Corretíssimo. Vou dar-vos uma aula ao ar livre. Corretíssimo. Vamos. O caminho é por aqui. Correto. Educação viária, é isso que nós estamos a propor isso, Mário, já há mais de um ano, há mais de 18 meses. Certo, Pronto. certo. Educação viária começa onde? Nos lares, escola e depois a sociedade. Certo. Aqui nós estamos a fazê-lo. Agora, nas escolas, olha aqui, Mário, Olha. nas escolas, São debate. Mário, e outra, já há coisa de 2 semanas falamos sobre isto e alguém perguntou-me, mas o senhor na televisão falou mal do diretor. Eu disse, não falei mal do diretor. Eu disse que o diretor, certo? Portanto, a função de dirigir a escola não se circunscreve a atividades escolares. Ele também deve zelar, porque, Mário, do ponto de vista da tutela, ele também tutela, certo? A ida e vinda das crianças, ou melhor, no espaço exterior à escola, também é sua responsabilidade. Sempre foi assim. Correto, Mário. E podia orientar os auxiliares contínuos aí por diante, para então orientar os meninos e desestimulá-los a não atravessar o que é por aqui. Outro sim, o diretor pode remeter um ofício para a administração local, solicitando a colocação tempestiva de grades aqui que desestimulem o atravessamento de peões ali. Porque aí perguntamos, se atropelarem 1 ou 2 alunos ali, o que ocorrerá? Portanto, e os pais, ao verem esse cenário, pensam, alto lá, o que é que meu filho está ali a aprender? A escola, Mário, é uma ferramenta de ofícios e, dentre elas, o comportamento, isto é, a convivência social, está integrada no aprendizado que se absorve onde? Nas escolas. Nas escolas. Bom, já regressaremos ao trânsito, mas eu disse na abertura, um acidente na província do Bié provocou uma morte e 3 feridos. O Edson Vieira tem mais detalhes relativamente a este acidente. Regi, podemos ter o Edson Vieira? É possível? Não é o Edson, é a Júlia. Júlia com seu sorriso enigmático, peculiar, um sorriso que só lhe pertence. Júlia, dê-nos dados relativamente... Olha, já começou com um sorriso. Dê-nos dados relativamente ao acidente. Confirma-se uma morte e 3 feridos, é isso? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Mário Santos. Confirma-se, sim, uma morte e 3 feridos em consequência do acidente que ocorreu ontem nas mediações do Rio Cuito, na comuna do Cunge, resultado do embate entre uma viatura e uma motorizada que transportava 3 pessoas de uma vez só. Entretanto, no geral, o final de semana prolongado aqui na província do Bié considera-se calmo, dado o índice de movimentos de residentes locais, poucos que se deslocaram para outras paragens do país e também por aqueles que vieram ao Bié conhecer um bocadinho mais do que a natureza brindou o centro de Angola. Muitos vieram nacionais e estrangeiros para conhecer estes encantos localizados nos 9 municípios da nossa província. Entretanto, vamos fazer a análise desta situação de criminalidade ao longo do final de semana prolongado em conversa com Simão Lucas, que é porta-voz do Serviço de Investigação Criminal aqui no Bié. Simão Lucas, bem-vindo, boa tarde. No geral, que análise se pode fazer deste final de semana prolongado em termos de ocorrências? Boa tarde, Júlia Cassoma. Boa tarde extensiva também a todos os telespectadores da televisão pública de Angola.
dizer que o Serviço de Investigação Criminal, durante a semana prolongada, isto é, o feriado prolongado, de 2 a 5 do presente mês e ano, teve o registro de 10 crimes. Destes, 6 foram esclarecidos, tendo sido detidos também um total de 10 cidadãos com idades compreendidas entre 24 e 35 anos de idade, suspeitos em diversos crimes ocorridos nesta circunscrição territorial. Olhando para o caso particular deste acidente que aconteceu ontem, confirma-se a morte de um cidadão e o ferimento de 3. Quais as causas na base deste acidente? Este acidente foi registrado no passado dia 5, isto é, ontem, na ponte sobre o Rio Cuito, na cidade ou município com o mesmo nome, para dizer que foi um embate entre uma viatura e uma motorizada, vulgo motocarro, e que vitimou 4 cidadãos, dos quais um perdeu a vida no local. Para dizer que esteve na base a velocidade excessiva, bem como também a falta de precaução. 3 destes encontram-se feridos e foram socorridos ao Hospital Dr. Walter Stranguai, por onde recebem assistência médica e medicamentosa, para dizer que registra-se melhorias nestes pacientes. E em termos de danos materiais, já foram avaliados? Foram registrados, sim, danos materiais nos dois veículos, na motorizada e na viatura, danos estes ainda não avaliados. Outro assunto que muito chamou a atenção ao longo deste final de semana prolongado aqui na província do Bié foi um crime passional em que esteve envolvido o diretor dos recursos humanos da delegação do Ministério do Interior aqui no Bié e um agente da Polícia Nacional. Que elementos se podem acrescentar a esta informação que já fez eco a nível do país por meio das redes sociais? O SIC, na verdade, lamentou a morte do superintendente de investigação criminal, Isaías João Jaime. O facto ocorreu no dia 3, isto é, sexta-feira, no período madrugada. Teve na base questões passionais em que um agente de segunda classe da Polícia Nacional é suspeito como autor deste crime. Este terá encontrado o oficial superior na residência de suas ex-esposas, com ira descontrolada e por questões passionais, conforme já fizemos referência, apossou-se da arma de fogo que portava e efetuou um disparo que atingiu na coxa do malogrado, tendo este conhecido a morte imediata. Qual é a situação desta agente? Não percebi, desculpa. A situação atual do presumível autor do crime já foi julgado? Que tratamento está a ser dado a este processo? Ok, este cidadão foi detido logo de imediato. Este encontra-se, na verdade, ou seja, o processo encontra-se em fase de instrução preparatória. O suspeito será presente ao digno magistrado do Ministério Público nos próximos dias, para sim ulteriores procedimentos, mas dizer que o SIC tudo está a fazer, isto no âmbito da instrução preparatória, que cinge-se na recolha de elementos probatórios que estiveram na base deste sinistro, para dizer que o cidadão encontra-se sob custódia no Serviço de Investigação Criminal. Mário Santos, é este o resumo que podemos apresentar do final de semana prolongado vivido em função do 2 de novembro, dia dedicado aos fiéis defuntos. 10 crimes. Temos a lamentar 2 mortes, uma por acidente de viação e outra ligada a crimes passionais. E nós vamos continuar aqui no Bié a acompanhar todos os factos que fizerem eco e trazer em momento oportuno aos nossos telespectadores do Bié. Receba o nosso abraço fraterno na expectativa de que voltemos a ter este contacto, mas com assuntos que nos tragam alegria. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. A partir da cidade do Cuito, Bié, com esta informação é triste. É muito triste, Mário, muito triste. Portanto, o acidente, houve um acidente que envolveu perdas humanas, Mário, e quando há uma perda humana, portanto, é irreparável. E depois tivemos a situação que esteve ali a narrar, de disparos de armas de fogo, não é, que atingiu na coxa. Muita gente pensa que a coxa é uma zona que não é letal, mas pode ser letal se
portanto, o objeto perfurante atingir a femoral, no caso. Acho que pode ser um dos motivos da morte. Mas, Mário, sempre que ocorram incidentes ou acidentes em que há perdas humanas, Mário, pronto, o dano é irreparável. É irreparável. É irreparável. E, portanto, as famílias enlutadas, Mário, os nossos perentes sentimentos de pesar. Aquilo que temos estado a dizer, o nível de irresponsabilidade nas estradas. Temos uma viatura e uma motorizada que colidem e o resultado são estas 3 pessoas afetadas, uma com morte mesmo. E repare, Mário, hoje os acidentes entre veículos motorizados e envolvendo motociclos está a liderar, Mário. Isto é mau, muito mau. Muito mal, Mário. Muito bem. Agora, nós vamos mostrar-lhe uma imagem, na verdade um vídeo que certamente já teve contato, já viu, já teve a oportunidade de ver porque está nas redes sociais também. Isso aconteceu agora, foi agora no final de semana, né? No início do final de semana, num entrocamento entre os quarteirões T e P. Correto. Distrito do Quilamba. Correto. Uma colisão, vi agora imagens de um Renault Sandero e esta viatura, por aquilo que me dá a perceber, é uma viatura Hyundai, parece-me. Correto, Mário. Uma viatura Toyota, né? Isso é Toyota? Toyota Yaris, acho eu. Temos aqui uma colisão que termina com incêndio da viatura, ser devorada pelo fogo. Correto, Mário. Professor, se a pessoa, o proprietário da viatura, estivesse imediatamente munida de extintor. Aí está, Mário. Temos no programa dito várias vezes da necessidade de observância, quer das normas legais, quer das normas de segurança. Portanto, não sabemos em que circunstância ocorreu o acidente, mas houve uma colisão entre 2 veículos. E num deles houve ignição e fogo. Mário, as causas do fogo ali podem ser, na colisão, repare, que enquanto o veículo branco, a colisão foi na parte lateral, neste veículo foi na parte frontal. Na parte frontal está a bateria. Certo. E a bateria pode-se ter deslocado, certo? E um dos pontos da bateria é positivo, o outro é negativo, Mário. Toda a estrutura do veículo é negativa. Basta que haja contacto entre o positivo e o negativo, certo? Para que haja uma fagulha. Certo. Naquela zona existem plásticos. Os plásticos é um material combustível. Também está ali o quê? Os tubos de gasolina que vão alimentar o motor. Portanto, basta ver ali uma faísca para que haja fogo. Mas repare num pormenor, Mário. E é por essa razão que o legislador entendeu que os veículos motorizados devem ter o quê? Um extintor, Mário. Um extintor. Isto está regulado nos termos do artigo 87 e seguintes do Código de Estrada, que é uma norma remissiva que remete para o Decreto Presidencial 145/17 de 26 de junho, onde estão tipificados os acessórios de uso obrigatório para os veículos e, dentre eles, o extintor. Quer dizer que, assim que ocorreu o incidente, o condutor ou algum ocupante do veículo deve ter acesso, e é porque a norma estabelece que o extintor deve estar localizado num ponto de fácil acesso, agarrar no extintor, Mário, e intervir logo de início. Agora, quando o fogo tomar grandes proporções, já não é, quer dizer, já haverá incapacidade do extintor de extinguir o fogo, Mário. Sabe porquê? Porque o extintor para automóveis ligeiros, em princípio, são extintores com até 2 quilos. Certo. Isto é para intervir logo no início, quando há ignição, pega no extintor, remove-o, certo? E atua. Nessas condições, agora repare, Mário. Repare. Será que um indivíduo que tem um carro, e este carro não deve custar menos de 7, 8, 10 milhões de kwanzas, não tem 5.000 kwanzas para comprar um extintor? Os extintores estão atualmente 5.000 kwanzas, Mário. E outro pormenor, repare, Mário, passam por ali vários condutores e não param. Sabe por que não pararam? Porque a maior parte deles não tem extintor. E aí está o problema, Mário. As pessoas não fazem uma relação custo-benefício. Eu, para um bem patrimonial
que custe 1 milhão ou mais, eu devo ter condições para criar mecanismos de defesa ou de precaução para, no caso de ocorrer um sinistro, eu possa intervir, certo? E são os casos. Indivíduos que têm carros caríssimos e não têm dinheiro, passa a expressão, para comprar um auricular. Vai evitar o telefone, Mário. Exatamente. Não tem um indivíduo que tem um carro de 10 milhões de kwanzas, não tem 50 mil kwanzas para colocar um GPS. Quer dizer, Mário, não faz sentido. Não se percebe. Quer dizer, dá a impressão que as pessoas estão malucas, estão doidas. Resultado, vimos ali a moça chorar. A chorar por quê? Porque perdeu um bem patrimonial. Os acidentes ocorrem, mas podemos prevenir, quer uma coisa, e quer também as consequências do acidente. No caso, o incêndio, Mário. Triste. Portanto, nós tivemos um final de semana prolongado com registros negativos. Claro, Mário, é que as pessoas, portanto, no final de semana, ou quando há o final de semana, e quando também há o prolongado, as pessoas excedem-se. As pessoas não são comedidas. E repare, Mário, houve sorte de não haver ali crianças. Imagine se houvesse ali crianças, certo? E que uma delas tivesse desmaiado. Nós temos que ter cuidado. Outro sim, e é um conselho, Mário, estamos em época chuvosa. Os condutores tudo devem fazer para reduzir o quê? A velocidade. Porque o pavimento está escorregadio. E sabemos que a água é um elemento estranho entre a roda, entre a borracha do pneu e o asfalto. Certo. Vai diminuir a aderência. Quer dizer que quando carregamos no travão, a possibilidade do veículo imobilizar-se de imediato é reduzida em razão deste elemento água que torna o pavimento escorregadio. Amanhã, Mário, vamos trazer aqui, portanto, uma aulinha sobre os pneus. Como usar, até onde devem ser usados. Vamos trazer esta aulinha, Mário, porque de certeza que aqui neste acidente houve inobservância das normas previstas pelo Código de Estrada em relação às precauções a observar quando o pavimento se encontra escorregadio, Mário. Muito bem, professor, vamos só fazer um ponto e vírgula. O professor regressa daqui a instantes. Teremos sim um bocadinho lá mais para frente trânsito. Muito obrigado, professor. Disponha, Mário. Disponha sempre, meu caro. Que final de semana, que espaço longo com registros maus. Ontem, dia 5, foi ontem, não é? A comunidade do bairro Bela Vista, nos arredores de Mbanza, Congo, acordou com uma... Na verdade, acordou com um alvoroço. As pessoas acordaram e aperceberam-se que estava alguém sem vida. Morreu. Mas morreu por quê? Eis a questão. Pois as pessoas acordaram, abriram as portas, não é? Umas tinham que ir para a igreja e de repente está um corpo. Está um corpo no chão. Morto. Sem vida. Sabe por quê? Porque esta pessoa que perdeu a vida, ele integra um núcleo de mais cidadãos na província do Zaire que entraram para uma lista, uma lista que nós temos de parar, toda a sociedade tem de ajudar a parar essa lista. Não pode crescer. Eles estão a cortar fios, cabos de condução de energia. Embora neste caso seja de média tensão, ou de baixa se quisermos, o especialista vai dizer-vos depois. O que aconteceu com ele? Morte! Meu amigo, continua a cortar os fios. Você que está a ver o programa, vai, eu até faço o seguinte, empurro, vai mesmo, amanhã, corta o fio. Há de acontecer que um dia você vai tentar cortar o fio, como aconteceu com ele. Vamos a esta história, que eu já regresso. Roda, Regi. O bairro da Bela Vista, arredores da cidade de Mbanza, Congo, acordou bastante agitada na manhã do dia 5 de novembro. Em causa, um cidadão encontrado morto por eletrocução ao tentar roubar um cabo elétrico de baixa tensão, segundo o relato dos moradores da zona. Esta situação ou esta prática é uma prática, quer dizer, muito feita já, né? Eles começaram a fazer isso desde então. E eu posso dizer, né, tristemente e
acabamos de encontrar alguém aqui morto. Manuel Pedro e Manzambe José são moradores do bairro da Bela Vista. Afirmam que os roubos de cabos elétricos de baixa tensão na zona têm sido hábito, principalmente nesta época chuvosa. Nos deixa muito abalado. Esta situação já acontece várias vezes. Cá no nosso distrito, roubos de cabo, muitos materiais. Praticamente não acontece só aqui nessa rua, acontece em várias ruas aqui no Bela Vista. A vítima, que aparenta ter 38 anos de idade, não se encontrava com documentação que facilitasse a sua identificação. Dada a gravidade do perigo dos cabos elétricos, a equipa de piquete da Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica foi acionada e prontamente fez-se ao local para proceder o corte de energia por algumas horas. Faz o corte do cabo de um lado, à medida que ele foi enrolando, pega na emenda. Ou seja, ao invés de cortar na fonte, não. O Serviço de Investigação Criminal, a Polícia Nacional e os efetivos de Proteção Civil e Bombeiros fizeram-se ao local para a remoção do corpo até a morgue do Hospital Provincial do Zaire. O Estado gasta dinheiros e dinheiros em benefício das populações e aparece um pacato cidadão com interesses inconfessos realizando o vandalismo, porque trata-se de um crime de vandalismo público. Tanto coloca em causa o interesse da maioria. A Polícia Nacional afirma que recebe constantemente denúncias dos moradores sobre os furtos de cabos elétricos de baixa tensão. Por isso, garante intensificar o serviço de patrulhamento de proximidade no interior do bairro. Meu Deus do céu, isso tudo porque há uma ambição desmedida pelo lucro fácil, querer ter dinheiro assim do nada. Oh, meu Deus do céu. O Ladislau Fortunato vai juntar-se a nós para... Lau, nós temos aqui um cenário que não é o único, não é? Não, Mário. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Mário. Infelizmente, não é o único caso. Tem estado a acontecer. Dizer que no mês de setembro, dia 7 de setembro, tivemos um caso em Benguela, província de Benguela e município de Benguela. Tivemos um caso de morte por eletrocução na tentativa de furto a um posto de informação. No dia 7 de setembro. No dia 8, tivemos uma outra morte, mas desta vez na província da Huila, no município da Umpata, de setembro. Tivemos igualmente, agora no dia 4 de outubro, tivemos a morte também de um cidadão, e aqui estivemos cá para falar, que acabou por morrer eletrocutado aqui na zona dos congolenses quando tentou furtar um cabo de média tensão com recurso a uma faca e um martelo. E agora este caso na província do Zaire, ou seja, é lamentável. Nós temos estado a reiterar os apelos ao não vandalismo dos equipamentos elétricos, não só pelos danos que causam à empresa, mas também para salvaguardar a integridade física, porque trata-se de equipamentos elétricos, então é preciso ter toda a atenção. Daí o nosso apelo ao não vandalismo. Prejudica não só a ENDE, coloca em risco as nossas vidas, as vidas dos próprios, portanto, ladrões, coloca em risco a vida deles e também causa danos avultados à sociedade, porque com esses atos, falamos aqui da zona dos congolenses no dia 4 de outubro, Mário, foi um cabo de 60 mil volts, um cabo de alta tensão, o cidadão ficou completamente queimado, foi socorrido, mas não teve hipótese. Esta ação dele privou do fornecimento de energia elétrica, Mário, por várias horas, toda a zona do bairro Popular, todo o Rangel, tanto Nelide Soares, e ficaram várias famílias afetadas por largas horas. E depois provocou uma repercussão, né? Logo na semana a seguir, vocês tiveram que resolver uma avaria que não aconteceu exatamente na mesma zona, mas o incidente derivou uma avaria um bocadinho lá mais acima. Exatamente, são essas consequências que vão ocorrendo. Daí o nosso apelo aos cidadãos, não vandalismo a equipamentos elétricos. Mário, para ter ideia, não só por esse caso de Zaire, de janeiro até a data, mais de 60 mil metros de cabo já foram furtados em todo o país. Mais de 60 mil? Mais de 60 mil metros de cabo.
Mais de 50 torres de alta tensão também foram vandalizadas. O último caso foi aqui na zona das Mabubas, que 17 torres de alta tensão foram vandalizadas com prejuízos de mais de 20 milhões de kwanzas. Torres que estão na iminência de cair, e ao ser assim colocam em risco toda a zona da Funda, toda a Caope, que merecem nossa pronta intervenção. Assistimos também aqui o vandalismo na zona na zona econômica especial, linhas de alta tensão que alimentam não só a Vida Pacífica, Zango 0, Zango 1, 8 torres também foram igualmente vandalizadas e colocam em risco, portanto, não só a integridade física do cidadão, o que está à margem da lei, mas também priva do fornecimento de energia elétrica muitas famílias. Só para passar aqui em números, Mário, de janeiro até a data, mais de 400 milhões de kwanzas já foram, portanto, devolvidos, tanto para a reparação destes danos. São danos muito avultados. Bom, e depois nós temos um cenário. Aqui, pelas imagens, nota-se que a terra está molhada, tinha acabado de chover. Exatamente. Ou seja, num momento em que não se aconselha nem sequer para tratar de uma avaria, porque o chão está molhado, salvo se tiver equipamentos, nós vemos um cidadão que vai com os pés nus, as mãos sem luvas, mexer no cabo elétrico. Exatamente, Mário. Segurança em primeiro lugar. Neste período, não só o terreno estava molhado, mas a hora em que aconteceu estava mesmo a chover. O que ainda aconselha é aos cidadãos não fazerem intervenções nos equipamentos elétricos. Tanto não devem fazer aproximações a equipamentos elétricos, não só em tempo seco, como quem deve se aproximar de equipamentos elétricos são técnicos especializados, sobretudo para este caso da ENDE. São técnicos especializados. Daí o nosso conselho a não se aproximarem de instalações elétricas, sobretudo nesse período de chuva. E para todos os cidadãos também não devem se aproximar em armários de distribuição, são as caixas de fusíveis que nós temos espalhadas pela rua. Tanto nesse período de chuva não se aconselha também a pisarmos em charcos de águas, porque poderá eventualmente ter algum condutor elétrico oculto e ter a zona energizada. E, sobretudo, Mário, os quintais de chapa, os cidadãos não devem, nessa altura, em tempo de chuva, tocarem, aproximar-se em quintais de chapa, sob pena do risco de eletrocução. Laura, muito obrigado. Agora, parece-me que a situação da Fidel Castro continua com altos e baixos, né? Ontem à noite restou-se um apagão tremendo portanto, nesta zona, próximo das nossas instalações, e o corredor estava um bocadinho às escuras. O que é que aconteceu? Realmente, ontem tivemos dois cenários. O primeiro foi anunciado, foi devido à necessidade de intervenção, de manutenção numa das subestações da Filda. Retirou-se o fornecimento de energia elétrica a algumas zonas da cidade de Luanda, que foi devidamente anunciado. Por outra, devido a algumas intempéries, realmente registramos algumas ocorrências, mas que foram prontamente intervencionadas por nossas equipas. Daí os pedidos de desculpas a todos os clientes da ENDE pelos eventuais transtornos causados por esta situação. Outro cenário, Mário, é a chamada de atenção ainda no vandalismo. Sobre vandalismo é a questão da via expressa Fidel Castro. Também continuamos a assistir apagão. Infelizmente, continuam os furtos de cabo nesta zona. Passamos por aí e verificamos que é uma via expressa e é completamente perigosa. Ou seja, os cidadãos, por lucro fácil, estão a colocar em risco a vida de muita gente que trafega por esta avenida. Daí também o nosso apelo, portanto, aos cidadãos evitarem o vandalismo, evitarem mexer em equipamentos elétricos, Mário. Lau, muito obrigado. E vamos esperar que essa mensagem passe e que o amigo telespectador lá em casa perceba efetivamente aquilo que disse o Lauro Fortunato, ele que é o porta-voz da ENDE. Muito obrigado e aguardar pelos próximos tempos melhores do que aqueles que temos vivido até agora. Agora, Regi, muito obrigado, Lauro. Regi, ponha só a imagem daquele rapaz. Eu já vi a imagem dele aqui. Podemos pôr a imagem dela aqui na tela. Eu já lhe vou dizer o que se passa. Ponha a imagem deste rapaz. Eu vi a imagem aqui há bocadinho. Lá em casa. Ouça. Presta atenção a essa história que vamos contar. Presta mesmo atenção. É uma história bastante comovente. Isso aconteceu na província da Huila. Olha, não ponha ainda a imagem do Cedric, por favor. Ponha a imagem do rapaz exato. Fixe.
Presta atenção a este rapaz com a camisola vermelha. Presta atenção. Este rapaz é o Petilson Sófio Daniel, 21 anos de idade. Petilson Sófio Daniel. Ele e os seus amigos, ele está a ser acusado e vai defender-se depois, porque o caso dele tem muitas evidências. Mas nós não somos nem tribunal, nem tão pouco especialistas no assunto relativamente à criminalística. Eles, no dia 24 de outubro, entraram porta dentro na casa de Cedric Costa, professor, 31 anos de idade, 36 anos, na Arimba, cidade do Lubango. Este rapaz tem os nervos à flor da pele, porque eles entraram com uma pistola. O Cedric, que era professor, apercebendo-se que estava lá dentro esta turma de marginais, apercebendo-se disso, ele sai e arremete contra este jovem. Ele pega numa chave de fenda, até prova em contrário, e crava a chave de fenda no coração do Cedric, professor de física. Morte imediata. Mas vamos primeiramente a essa história. Vamos a essa história, Regi, que já regresso. Roda. Foram encontrados os presumíveis autores da morte de um professor de física ocorrida na sede comunal da Arimba, município do Lubango. O facto aconteceu a 24 de outubro, quando os meliantes introduziram-se na casa da vítima com uma pistola. Ao serem surpreendidos pelo dono de casa, dois conseguiram fugir, mas Petilson Sófio Daniel, de 21 anos de idade, ao ser agarrado, tirou do seu bolso uma chave de fenda e com ela golpeou Cedric Costa, de 36 anos, exatamente na zona do coração, causando-lhe a morte imediata. O trabalho da Polícia Nacional permitiu a sua detenção nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. A polícia, na madrugada deste mesmo dia, tomou conhecimento de que havia alguns cidadãos que invadiram uma residência com intenções de assaltar a mesma, onde acabaram por tirar a vida de um pai de família. Trata-se de um professor de 36 anos de idade, enquanto em vida chamava-se Cedric da Costa. Portanto, desde aquela altura, a polícia gizou um conjunto de estratégia do ponto de vista de investigação, que hoje, através do seu departamento de investigação de ilícitos penais, trata-se do DIP, o Comando Provincial da Polícia conseguiu capturar esses indivíduos implicados na morte deste professor. O grupo contradiz-se nas suas declarações e já enfrenta a cadeia em prisão preventiva por ordem do juiz de garantia. A polícia fez o seu trabalho, procedeu à captura e à detenção desses indivíduos implicados neste caso de homicídio, ou seja, apresentou eles com base junto de um processo preliminar, e o juiz de garantia, naquilo que são os meandros legais, achou por bem aplicá-la numa primeira instância a medida de coação, neste caso, que é a medida mais gravosa enquanto este processo decorre. Além da viúva, 3 filhos ficaram órfãos e sem a única pessoa que os sustentava. A dor e a profunda tristeza instalaram-se na família da vítima, tudo por causa de cidadãos que decidiram sobreviver com recurso ao crime. Olha, temos aqui um cenário terrível, hein? Um cenário terrível. Olha, um cidadão honesto, professor, formador de mentes, cérebros, está a formar gente para o futuro. E temos aqui um grupo, onde está o Petilson, Sófio Daniel, Petilson. Até prova em contrário, até prova em contrário, um cidadão, um homem, 21 anos já é homem,
Eu, com a idade de 21 anos, já estava a sair da tropa. 21 anos, falhou redondamente na vida e a culpa é do professor. Ele é uma desgraça como uma pessoa, como pessoa. Eu não estou a dizer que ele seja uma desgraça, mas como pessoa, caráter, personalidade, tudo, zero. E então tira a vida de uma pessoa que ajuda a sociedade. Que injustiça, não é? Que injustiça. Como é que nós vamos poder perceber isso? Que injustiça! Como é possível? Como é possível que a vida seja tão injusta? E deixa uma esposa e 3 filhos. Doutor Alcântara Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Nkanga Gomes, como a vida é injusta. Este senhor, 21 anos de idade, senhor desnorteado por completo, ele e os seus amigos vivem, companheiros, temos este cidadão, 21 anos de idade, eles vivem num processo que é absorver aquilo que os outros conquistaram justamente, até prova em contrário. Os outros batalharam, suaram na vida para conseguir, e eles, na calada da noite, vão para retirar das mãos do honesto doutor Alcântara. Como se não bastasse, pumbas! Já que eu não consigo levar, não deixo com vida. Mário, que injustiça, não é? É verdade, Mário. Boa tarde. Mortes gratuitas, gravíssimas. Morrer em mãos de jovens sem maturidade neural, que é grave. E ainda mais quando se trata de um professor. É como se tivéssemos ido à casa de um padre, um sacerdote, querermos retirar ali alguma coisa e matá-lo. É um pecado enorme na Bíblia. E também, como sempre dissemos, ali há dolo e é um crime de maior censurabilidade pública e jurídica. Mas deixa cá lá dizer, Mário, que a nossa juventude ultimamente vai aos poucos sofrendo daquele transtorno que chamam de transtorno desafiante. Querem desafiar com a vida. Muitas vezes estão conscientes do mal que provocam e não querem saber que a autoridade os vai prender e colocá-los na cadeia e ficarem lá muito tempo. É o tal transtorno desafiante. Desafiar as autoridades, desafiar os mais velhos, porque esta coisa, na idade dele, empenhar-se ou andar com uma chave de fenda, já indica intenção de querer ir fazer alguma coisa. Mas também aqui era bom que se fosse fazer um estudo aos antecedentes do indivíduo, com o grupo dele, para saber em que é que andam, como é que andam e quais são as práticas que eles têm, as ações que eles têm estado a praticar. Por isso que eu sempre tenho estado a defender. Vamos já, do ponto de vista da prevenção da criminalidade, começarmos a ir criando aquilo que chamam os perfis criminais dos indivíduos que vivem na nossa Angola. E esse perfil criminal é aquela coisa de sempre que vemos jovens metidos em confusão, SIC, DIP, vá para lá fazer o estudo desses miúdos e cadastrar nos computadores o tipo de comportamento que esses jovens têm. E a partir dali ir acompanhando no sentido de irmos prevenindo esses tipos de comportamentos. Porque estamos aqui a dizer, o nosso mundo, ou Angola, já é uma sociedade do show. Matar um professor, embora a pretexto de retirar qualquer coisa, também está ali aquilo que chamaríamos o heroísmo. Quer ser aquele indivíduo de bastante valor, tipo que matar um professor ou um sacerdote é prestígio para si. Então, transtorno desafiante e as coisas estão a correr muito mal. Nkanga, quem falhou? Ele tem 21 anos de idade e de repente já optou pelo mundo do crime. O outro, a vítima, 36 anos de idade, um professor que procurava formar homens, né? Para que tenhamos uma sociedade melhor.
36 anos a formar homens, 21 anos que têm um mundo pela frente, já pelo mundo do crime. A quem ele vai atirar as culpas? O Petilson. Mário, o criminoso, o suposto criminoso, tem consciência da ação que pratica. E ele sabe que tirar a vida é um ato criminoso, mesmo ele não tendo domínio jurídico ou legal. E ele tem noção de que viver em sociedade existem normas sociais que delimitam a ação e o comportamento humano. Ou seja, nós quando nascemos já encontramos as normas sociais. Por isso é que em sociologia chamamos que as normas sociais são exteriores à consciência humana. A gente nasce e encontra. Ora, aqui quem falhou é um pouco discutível, porque provavelmente a família terá feito o seu papel, mas ele foi corrompido pela sociedade e ele permitiu esta corrupção, criando uma contracultura ou contravalores, violando os valores que a sociedade aprova e enveredando para o mundo do crime e ele assumindo aqui um papel de heroísmo. Ora, os grupos criminosos, eles criam uma contracultura. O que é a contracultura? É todo aquele valor que é contrário à sociedade. É um grupo que legitima aquele valor e eles engendram que é o comportamento criminoso. Ele tem noção do que ele está a fazer. Não podemos acusar a família nessa fase, ou o pai ou a mãe, porque ele já tem idoneidade, já tem idade suficiente de saber de que matar alguém é pecado. Se ele de criança foi à igreja e matar alguém é crime, ele pode ir à cadeia. Entretanto, aqui o comportamento criminoso, não podemos só nos cingir aqui na questão da fome ou alguns elementos subjetivos. Há indivíduos que têm essa propensão para o crime, essa tendência, não é? E ele sente-se realizado ao praticar este ato criminoso, porque quando ele chega na cadeia, ele é recebido com pompas e circunstâncias. Então, é importante que a sociedade compreenda esse tipo de conflito, esse tipo de desvio comportamental, esse tipo de conduta, de que nem sempre a família é que falha, porque tu tens filhos que nasceram num berço de ouro, tiveram uma educação extraordinária, mas ele é criminoso. Vamos acusar quem? Ele teve um menino que teve o queijo, e até de motorista, o carro, estudou no melhor colégio, mas teste também o filho da zungueira, mas que não é criminoso. Estudou, esforçou-se, foi à faculdade, formou-se e conseguiu fazer a sua vida e construir família. Então, aqui a variável da questão do crime como elemento principal, de que é o filho do pobre ou o filho do rico, é muito discutível por causa das questões subjetivas e questões neurológicas de que, de facto, o indivíduo assim acaba por proceder. Meus senhores, vão regressar daqui a pouco. Vamos já para um curto intervalo. Vão regressar porque ainda temos assuntos que merecem o ponto de vista de um especialista. Nós temos aqui um sociólogo e um criminalista, atenção. Por isso, têm estado a debitar subsídios bastante construtivos para a nossa sociedade. Muito obrigado a ambos, já regressam. Lá em casa, agora para esta câmara, lá em casa, ponha também a nota de rodapé o número do DIP. Ouça o comportamento deste senhor, Petilson. Ele e os seus companheiros de armas, está errado. Nada justifica a entrada no mundo do crime. Nada. Falta de dinheiro, nada. O comportamento dele é reprovável. Toda a sociedade deve reprovar, até prova em contrário. Toda a sociedade deve reprovar o comportamento dele. Está errado! Não se mata ninguém, não se assalta ninguém, não se entra na casa de alguém sem autorização. Pular a casa, bater a porta à meia da noite. Não, está errado. Está errado. Está errado! Por isso, vamos repreender. Repreensão. Comportamentos desviantes na nossa sociedade. Não. Por isso é que nós aqui repreendemos o comportamento, não a pessoa. Ninguém está a bater nas pessoas, estamos a bater no comportamento.
E não é bater também, é apenas permitir que nós reflitamos um bocadinho mais, certo? Bom, nós vamos para um curto intervalo. E quando regressarmos no intervalo, atenção, nós vamos contar-lhe uma história surreal. Só vista. É de partir o coração. Um casamento, uma união a dois, que termina como terminou. E o ponto de interrogação, será que o parceiro dela é culpado da morte? Porque a esposa partiu. Será que ele é culpado? De quem é a culpa, afinal, da morte desta mulher? Volte conosco depois do intervalo. Até já. Agora, o sonho é real. As primeiras vivendas do condomínio Luizana já começaram a ser construídas. Aproveita a oportunidade. Venha morar no conforto. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária de Luanda. Contactos 945-940-204 ou 937-795-577. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. Há 25 anos que a DSTV faz parte da tua família, a participar nos melhores momentos, a celebrar todas as conquistas e a construir memórias que ficam para sempre. Chegou a minha vez de retribuir. Este ano, o presente é meu. A nossa família está a crescer e apresentamos o mais recente membro, o novo pacote Família Mais, com mais canais, mais entretenimento e muitas emoções. Boas festas, DSTV. Folheto Candando, goiaba nacional, por apenas 899 kwanzas. Farguete Tio Lucas, 400 gramas, por apenas 269 kwanzas. Ferro de engomar a vapor, Rafa, por apenas 7.499 kwanzas. Com Candando, fica tudo melhor. Prepare-se para celebrar. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, mãe. Será que eu devia levar este ou este? Agora ficou difícil de escolher. E que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, leva os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho que ir, mãe. Por favor. Te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Africell, a melhor rede ao melhor preço. O Grupo Boa Vida é a primeira empresa em que eu trabalhei e eu, desde que entrei, eu disse, entrei para ficar. Aqui temos líderes que impulsionam a crescer, impulsionam e muito. Eu trabalho com um espírito de comprometimento. Esse espírito é o meu maior testemunho. O Sr. Thomas, o Sr. Wojtek, o meu diretor-geral, o engenheiro Nelson, apostaram no meu crescimento. São pessoas que não me conhecem, mas pelo interesse que eu mostrei de fazer a empresa crescer, eles apostaram também no meu crescimento pessoal. Ainda espero crescer mais. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas. Eu preciso saber quem é a minha verdadeira mãe. E você? Você ou você? Chega, Antônio Augusto. Eu revelarei agora quem é a tua mãe. Espera aí, Madalena. Estás com um pacote de zap em dia? E pá, esqueci-me de carregar. Assim complicou. Assim complicou. Complicou? A Zap facilita. Sempre que precisar, adiantamos 3 dias para descontar no próximo carregamento. Zap, a minha TV.
Muito bem, seja bem-vinda à segunda e última parte da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. A senhora Dona Domingas Luamba, a mãe do Lopes Famorosa, está de parabéns, a senhora. 93 anos, uau, é uma vida. Dona Domingas, 93. Bom, eu estou quase. Faltam-me 33 anitos para chegar lá nos 93. Faltam-me 33 anitos. Estou a caminho disso. Dona Domingas Luamba está de parabéns, muito bem. 93 anos de idade. Não é sempre que se consegue isso. Muito bem, muito obrigado. Olha, já agora aproveito para enviar um forte abraço à comunidade angolana no exterior do país. Que esta comunidade não perde uma única edição do Ecos e Factos. Já manifestaram isso, ligaram para mim, inclusive. Nós já tivemos aqui uma informação, uma nota de um cidadão moçambicano que manifestou carinho pelo programa Ecos e Factos. Estamos de parabéns por isso. Muito bem, muito obrigado mesmo. Eu vou pedir até ao